Olá, irmãos, seja bem-vindo a mais uma aula. Estamos hoje aqui para falar um pouco sobre o poder e o propósito da igreja. A ideia desse tema se deu devido à primeira parte da palavra que o pastor Guilherme pregou no domingo passado, falando um pouco sobre a identidade da igreja e também motivado pela live que nós tivemos na quarta-feira. Então nós iremos falar um pouco sobre o poder e o propósito da igreja, onde nós devemos falar um pouco sobre a nossa caminhada, sobre a nossa identidade. A primeira passagem que eu gostaria de compartilhar com os irmãos encontra-se em Mateus, capítulo 16, a partir do verso 13. A palavra diz assim: Quando Jesus chegou à região de Cesareia de Filipe, consultou a seus discípulos: Quem as pessoas dizem que o Filho do Homem é? E eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda há quem diga Jeremias ou um dos profetas. Então interpelou Jesus a eles: Mas vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ao que Jesus lhe afirmou: Abençoado és tu, Simão, filho de Jonas, pois isso não foi revelado a ti por carne ou sangue, mas pelo meu Pai que estás nos céus. Da mesma maneira, eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E as portas do Hades, as portas do inferno, não prevalecerão contra ela. Eu darei a ti as chaves do reino dos céus, e o que ligares na terra haverá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra haverá sido desligado nos céus. E então ordenou aos discípulos que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. Esta palavra, irmãos, é uma palavra que eu gosto muito, uma palavra que eu medito sempre, porque Deus traz novas revelações ao meu coração e eu acho uma palavra de grande poder, uma palavra tremenda. Então eu gostaria de estar começando com os irmãos falando um pouco sobre o poder da igreja. Sobre esta palavra aqui, Jesus diz que não haveria mal extremo, ele utiliza a linguagem, a figura do inferno e do Hades, que pudesse ter poder sobre essa igreja. Jesus aqui ele está dando para nós uma garantia de que essa igreja que é firmada nessa verdade, que é construída a partir do Cristo, que é o Filho do Deus vivo, por meio dessa revelação, essa igreja é uma igreja que não tem nenhum mal que possa impedir a sua caminhada e a sua progressão. E é diferente do que nós podemos ver nas narrativas conhecidas que muitas das vezes nós temos, ou alguns de nossos irmãos, atribuindo ao inimigo de nossas almas o destino e o rumo de muitas igrejas. Isso se dá porque muitas das vezes nós não temos uma identidade muito bem definida em relação ao que é a igreja. Então nós comparamos o cotidiano, a vida da igreja como um todo. Nós dizemos que todas são igrejas, então algumas que estão sofrendo de fato intervenções malignas e que a sua caminhada e a sua história não estão sendo escritas muitas das vezes pela vontade de Deus, mas sim pelo capricho de homens, ou por infidelidade, ou por meio de pecados não confessados. E aí nós acabamos entendendo que essa palavra não é tão verdade assim, porque nós estamos vendo realidades diferentes do que está sendo afirmado no texto. Mas aí eu gostaria de falar um pouco também com os irmãos a respeito da identidade da igreja. Porque nós precisamos identificar a igreja, nós precisamos saber se de fato esta igreja é a igreja que proclama Jesus como o Cristo, o Filho do Deus vivo, e se compromete com essa verdade e com todas as verdades que ele traz para nós através da sua palavra. Somente assim nós podemos identificar a veracidade dessa palavra, quando nós identificarmos qual é a igreja que tem seguido esse papel, qual é a igreja que ainda tem se mantido fiel a essa verdade. Então, no dia de hoje, eu gostaria de trazer uma reflexão para os irmãos, para que nós pudéssemos tentar entender e identificar qual é a nossa identidade. Qual é a identidade da nossa igreja? É muito comum hoje nós, no meio evangélico, no meio dos nossos irmãos, uma pergunta que não quer calar a todo momento: de qual igreja que você é? Isso é algo um pouco perturbador.
Porque já existe uma identidade que ela é trazida pelo ministério, pela placa da igreja que você serve ao Senhor Jesus. E aí a gente percebe que muitas das vezes a nossa identidade ela não tem sido clara nem aos nossos irmãos e nem às pessoas que não conhecem a Cristo ou que não conhecem a verdade. Não é errado se beneficiar dos direitos que uma instituição, uma igreja estabelecida, com um CNPJ, com uma placa, com um endereço, tudo isso são benefícios que estão à disposição da igreja do Senhor Jesus para que ela propague o Evangelho. São ferramentas que podem nos auxiliar nessa caminhada. Traz uma certa credibilidade, traz uma certa ideia de organização, de algo bem estabelecido, de algo que tem um certo compromisso. Então, se beneficiar dessas coisas nunca foi errado e nunca impediu a igreja do Senhor Jesus de caminhar. Mas existe um problema, é que a identidade da igreja tem sido mais forte pelo meio da sua placa e pela sua instituição religiosa do que pela sua mensagem. Então as igrejas hoje, elas não têm carregado de fato a revelação da igreja de Jesus. As igrejas têm tido muita preocupação com a mensagem que a sua própria placa diz. E nós da Igreja do Nazareno temos essa preocupação. Nós estamos aqui para alertar e trazer essa palavra para que isso se torne verdade na nossa vida e no nosso coração. Porque quando nasce essa revelação, Jesus ele estava vindo de uma viagem. Isso traz para a gente uma ideia de uma igreja em movimento, de uma igreja que tem um caminho, de uma igreja que tem algo para trilhar nessa terra. Então, eu chamo a atenção para quê? Para que a gente tenha uma preocupação de que nós sejamos conhecidos pela mensagem que nós trazemos. Que quando alguém for falar da nossa igreja, a placa não seja tão relevante, mas sim as ações, aquilo que nós temos nos proposto a fazer, a verdade do Evangelho que tem frutificado em nós. E é sobre esta igreja que carrega esta identidade, que carrega a revelação de que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo, e sobre estas verdades nós vivemos, e sobre esta verdade nós nos movemos, nós entendemos que esse poder estará sobre esta igreja. Então é muito importante que nós venhamos entender qual é a mensagem, qual é a revelação e qual é a igreja que nós somos, qual é a identidade que nós temos, o que as pessoas falariam de nós. Falaríamos que nós servimos ao Senhor na Igreja do Nazareno ou que nós somos cristãos? Muitas das vezes as nossas atitudes elas revelam de qual placa de igreja nós somos. Muitas das vezes a nossa roupa, o jeito de falar, o jeito de pregar, revela a nossa denominação muito forte, de maneira até que as pessoas não têm facilidade hoje para dizer que esse é um cristão, mas esse sim é um irmão de uma igreja X ou de uma igreja Y. Então existe muita facilidade, principalmente no meio secular, de nos identificarmos por meio de uma placa e não por meio de uma mensagem. E sim, essa mensagem da placa, mas não a mensagem do Evangelho. Então eu trago para vocês hoje, irmãos, essa preocupação de entender o poder e o propósito da igreja. O propósito da igreja é pregar o Evangelho. A palavra do Senhor, em Marcos capítulo 16, diz assim: e lhes ordenou, enquanto estiveres indo pelo mundo inteiro, proclamai o Evangelho a toda criatura. Então, na quarta-feira, a ideia do propósito da igreja se acendeu no meu coração para falar um pouco sobre isso. Nós, muitas das vezes, estamos atribuindo a funções da igreja, nós estamos atribuindo, muitas das vezes, ao ministério, aquilo que deveria ser de responsabilidade nossa. Né? Nós vimos ali um casal de missionários que trouxe uma ótima palavra, falando sobre a sua realidade, sobre a beleza de pregar o Evangelho, mas existe uma ordenança que é dada sobre todos da igreja, que é dada sobre todos aqueles que decidem caminhar com Cristo, que é indo, enquanto vive, enquanto está na vida, enquanto você trabalha, enquanto você estuda, enquanto você caminha sobre essa terra, pregai o Evangelho para toda criatura. Então existe uma ordenança que ela não é um ministério, ela atende regiões que são mais distantes através de um ministério, mas esse é um chamado que é de forma integral para toda a igreja. Nós, enquanto caminhamos, temos que carregar e temos que ter uma mensagem. Então o propósito da igreja é caminhar sobre a terra e levar o Evangelho, e levar a revelação do Cristo, o Filho do Deus vivo.
Só que muitas das vezes nós estamos abrindo mão dessa responsabilidade e transferindo para a liderança da igreja. E isso, para que aconteça, tem que ter um ministério ou tem que ter alguém que direcione, que mande, que nos conduza nesse caminho. Só que na realidade nós não podemos transferir. Muitas das vezes nós estamos entregando para a instituição igreja aquilo que deveria estar acontecendo no nosso caminho. Muitas das vezes nós temos dificuldade de atender aquele que está à beira do caminho, comparando com a passagem do bom samaritano, porque nós estamos empenhados a cumprir algo que é religioso. E aquilo que Jesus de fato mandou a gente fazer, que é para estar atento no caminho, que haverão pessoas ali que precisam do Evangelho, muitas das vezes nós não conseguimos atender. Então, assim, fazendo uma conjectura, aquele homem caído à beira do caminho, aqueles irmãos que passaram e não os atenderam, e aí veio o samaritano, que lhe estendeu a mão. Poderia dizer o seguinte, aqueles irmãos estavam indo para a igreja, talvez buscar ajuda, né? Falar com o irmão que é responsável pela ação social, para ver se ele tem alguma coisa para ajudar aquele irmão. Sendo que, na realidade, o Senhor Jesus ele quer uma dinâmica diferente para a sua igreja. Ele quer que a sua igreja viva o seu evangelho em tempo integral, carregue a sua mensagem e a sua identidade. E ali um homem samaritano, alguém estranho, ele tinha mais identidade semelhante a Cristo, ele tinha uma mensagem que trazia uma semelhança a uma atitude daqueles que eram cristãos do que aqueles que estavam de fato empenhados em uma religião. Então nós temos que tomar muito cuidado, porque muitas das vezes a igreja não tem esse poder porque ela não tem a identidade de Cristo. Porque ela muitas das vezes não tem sido a igreja de Cristo. Tem sido uma instituição religiosa que não representa a verdade, a vontade, que não representa o chamado que Jesus tem para a sua igreja. Então eu trago essa preocupação para os irmãos, eu trago essa ideia para os irmãos, porque de fato a igreja do Senhor Jesus é poderosa. Existem grandes coisas que foram depositadas na mão da igreja. E o nosso propósito é de fato sim pregar o evangelho. Pregar a todo lugar, a tempo, a fora de tempo, de todas as formas. E caminhando, falando, cantando e expressando de todas as formas culturais a verdade, a vontade de Deus e os propósitos de Senhor Jesus. Então eu deixo hoje um desafio, esse vídeo será um pouco mais curto para que você tenha uma capacidade maior de absorção desse conhecimento, para que você pense durante a sua semana sobre esse tema. Que igreja temos sido? Temos seguido, temos concluído o propósito de Deus, os projetos de Deus? Qual é a nossa identidade? Podemos de fato usufruir desse propósito do Senhor, desse poder que existe sobre a igreja, de caminhar a ponto de não ser interferido ou influenciado por ações malignas, porque as mãos do Senhor Jesus estão sobre nós e é Ele quem determina o rumo da nossa caminhada? Precisamos de fato sim relembrar e rever todas as nossas atitudes, as nossas prioridades na nossa vida. Precisamos olhar para aqueles que estão ao nosso lado, o que eles dizem a respeito de nós. Precisamos ter essa preocupação assim como Cristo teve. Quem eles estão dizendo que eu sou? Se você continuar lendo esse texto, depois dessa conclusão, Jesus começa a falar sobre a necessidade que ele se entregue, que ele morra, que ele venha a ser crucificado. Porque ele entende que as pessoas não estavam conseguindo compreender a mensagem, as pessoas não estavam identificando, e que era necessário sim que ele fosse crucificado, que ele fosse morto e que ele fosse ressurreto. Então essa é a mensagem da igreja, essa é a vida da igreja, é identificar o que eles dizem que nós somos, quem as pessoas estão pensando de nós, qual é a mensagem que nós estamos carregando. É necessário subirmos a cruz também? É necessário sofrermos algum dano, algum ônus? É necessário pagar algum preço, mudar alguma atitude, trocar as nossas prioridades para que eles entendam que Jesus é o Cristo, Filho do Deus vivo? Então essa é a mensagem que eu tenho para vocês hoje, que nós possamos carregar no nosso dia, na nossa vida, essa mensagem, a mensagem que Jesus Cristo é o Cristo, o Filho do Deus vivo, e Ele está sobre nós. E Ele colocou sobre nós o poder de caminhar sobre essa terra, segundo os seus propósitos, segundo a sua vontade. Que o Senhor Jesus te abençoe e que nós possamos ter uma ótima semana e podemos refletir nessa palavra em nome do Senhor Jesus. Amém e amém.